Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando algumas curiosidades sobre as transmissões das Olimpíadas. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Assistam os vídeos até o final. E deixem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, as curiosidades que eu vou estar contando aqui, quem é mais ligado no mundo radiofônico, quem é mais ligado nessas coisas, provavelmente vão estar sabendo. Mas eu acho que vale a pena gravar esse vídeo porque tem muita gente que não presta atenção nos detalhes, acaba não se ligando nisso. A primeira curiosidade, nas primeiras Olimpíadas não tinha cobertura televisiva, muito menos dos jornais. Isso aconteceu até 1930, quando tivemos a primeira Olimpíada lá na Alemanha televisionada. Antes disso, as Olimpíadas eram vistas somente como um evento qualquer e também não tinha toda essa coisa da imprensa e do público. Também tem o detalhe de que, junto a isso, de que não dava para o público ir lá acompanhar as Olimpíadas. Então, acabava que era só mais um evento qualquer. Só para vocês terem uma ideia, na primeira Olimpíada que foi realizada dos Jogos Modernos, que é assim que se chama, em 1896, o Jornal do Brasil, que era o principal jornal do meio aqui, tanto de esportes, tanto de notícias, tanto de política, era um jornal de variedades, só publicou uma matéria no início das Olimpíadas e uma depois com poucas informações adicionais. Essa primeira matéria dizia: começou as Olimpíadas na Grécia. E só isso, não falava mais nada. O que você acha? Então é mapa de rodapé praticamente, né? Era, praticamente, não tinha nem um pouco dessa cobertura. E uma curiosidade é que na primeira Olimpíada que foi televisionada, que foi lá em 1930, só tinha 72 horas de transmissão, isso incluindo eventos, programas sobre o tema, o que hoje 72 horas é quase nada, tendo em vista o número de horas que as emissoras passam transmitindo as Olimpíadas, e também, ou para você poder assistir aos Mas não jogos... é todas as emissoras não, Luiz Eduardo. Agora mesmo só a Globo tá transmitindo, praticamente. Então, mas ainda assim, são um número de horas assim absurdo, só de transmissão de evento, por exemplo, isso só em canal aberto, viu? Só são mais de 200 horas, e isso sem incluir reportagem, sem incluir nada especial. Já no Sport TV, por exemplo, são 800 horas de transmissão. Então, assim, 72 horas era nada naquela época. Verdade. Também tem o detalhe de que para você poder assistir essas Olimpíadas, você precisava ir até o local dos eventos na Vila Olímpica ou ir em pontos estratégicos da cidade para poder acompanhar os Mas era muita jogos. gente que gostava de acompanhar, era naquela época? Não, era só mais um evento qualquer, não tinha nem um pouco... As pessoas não valorizavam muito, né? Era só mais um evento, como eu falei, não tinha muito diferente de hoje, que também tem perdido hoje a preferência entre os jovens, principalmente entre os jovens. Por isso que As Olimpíadas, hoje em Sim. dia você assistiu mesmo, tenho visto aí momentos assim super emocionantes de ver, que a gente se emociona, que a gente, quando o nosso país ganha medalhas mesmo, geralmente a emoção é muito grande. Principalmente pela história de vida. Justamente, quando a pessoa, e geralmente quando o atleta foi difícil chegar lá, esse ouro mesmo do surf, né? Do Ítalo, né? Isso, do Ítalo. Nossa, até o repórter chorou. Então, acaba que tem sim, mas acaba que tem perdido a adesão. Por isso que o Comitê Olímpico organizador decidiu incluir o skate, o surf, novas modalidades que têm um apreço até grande entre os jovens. Acho que não foi por isso não. Será? Eu acho que é possível sim que tenha sido, porque assim, hoje, quando se fala de seleção, principalmente aqui no país, vem a imagem da corrupção, vem a imagem da CBF, vem a imagem
Então acaba que eu digo que sim, que sim. Mas tem outros esportes tão bacanas como o vôlei, como... são muitos outros esportes. A ginástica olímpica, né, que tinha... Né, muitas histórias legais aí. Sim, mas O acaba mundo que... não é feito só de futebol, não. Então, não, o que eu disse é que logo tem essa associação aí. Ui, será que tem As corrupção no pessoas não meio? gostam só de ver futebol, não? Não, eu não tô falando só sobre futebol não, mãe. Eu tô Ah. falando... acaba que vem essa associação, querendo ou não. A segunda curiosidade que eu trago é que até o ano de 1969, primeiro que era pouco as transmissões dos Jogos Olímpicos aqui no país. Que na verdade sequer existia. O máximo que existia era uma nota de rodapé, matéria, não existia nada. Foi a partir dos anos de 1964 que começou, que a TV Tupi começou a ter começou a dar um enfoque maior para os jogos. E a Record também começou a fazer isso. As emissoras aqui do Brasil começaram a dar esse foco maior para os jogos. Mas não pensem vocês que era transmitido tudo ao vivo, não. O que era feito era receber as imagens de algum lugar e a partir daí, com essas imagens prontas, dias depois você poder acompanhar algumas provas somente de alguma modalidade em específico. Perdia os pódios, tudo, a emoção dos pódios, né? Se perdia. Era tudo atrasado. Isso não acontecia só nos Jogos Olímpicos, não. Isso acontecia em programas noticiosos. Isso acontecia em Noticiosos? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. noticiários. Isso... Eu pensei que aparece tantas palavras diferentes aqui que eu pensei que era Então, mais uma palavra diferente, mas não existe. Será que existe? Eu acho que sim. Isso acontecia em noticiários. Isso, só para vocês terem uma ideia, pessoal, era comum que a Globo fazer isso, de pegar a programação, enviar em fitas para as afiliadas e as afiliadas exibirem dias depois aquela programação. Então, esquece essa coisa do ao vivo, assim, ao vivo totalmente, naquela coisa. Esquece, era tudo praticamente em VT. E aí o máximo que acontecia era só umas imagens com a trilha de fundo. Também tinha algumas emissoras, como a TV Tupi, que fazia muito isso, botar um locutor. Na verdade, enviava lá para os Estados Unidos ou para o local dos Jogos Olímpicos o locutor. E o locutor fazia como se fosse a transmissão, para que um público pudesse acompanhar os jogos dias depois aqui no país. A situação só começou a mudar, na verdade mudou, em 1969, quando foi criada a Embratel, que é a empresa brasileira de telecomunicações. Junto com ela foi criado o primeiro satélite, que ficava a 35 mil quilômetros daqui da Terra. Portanto, possibilitando fazer transmissões ao vivo de longa distância. Foi aí que essa coisa de VT e tudo mais começou a acabar. Começaram a fazer transmissões ao vivo. Terceira curiosidade: emissoras que ficam somente por transmitir as Olimpíadas. Isso aconteceu em 2016, no caso da Rádio Globo, que... Foi um pulo, hein, de um espaço danado, hein? Né? Até não, chegar porque aí, foi o que eu considerei, não, mas... sim, diga assim, foi de uma evolução para outra, demorou, hein? Não, é porque é o que eu considerei importante e bacana de se trazer aqui. As transmissões ficaram melhores, as equipes... Ah, entendi, foi evoluindo, né? Isso, teve uma evolução, mas ao longo do tempo, sim. Isso. E aí, isso aconteceu, que eu acho assim, que eu me lembro, que eu pesquisei, em 2016, na Rádio Globo, que ficou 24 horas só com Olimpíadas, a famosa Central das Olimpíadas, que a programação era somente de 6 às 2 da madrugada, só com jogos, programas, e das 2 da manhã até às 6 com reprise de tudo. Até os jogos de futebol ficaram a cargo da CBN, que naquela época tinha a famosa seleção Rádio Globo CBN, que era nada mais do que a junção das duas equipes esportivas para fazer literalmente uma seleção. Os narradores da Rádio Globo transmitiam os jogos normalmente, mas somente pela CBN. Nesse ano de 2016, a CBN transmitiu somente poucos jogos.
Outras emissoras também deram um enfoque muito grande às Olimpíadas nesse ano, como 2016, como Bandeirantes, Band News, principalmente as rádios do grupo Bandeirantes em si. Outra curiosidade também. Sobe seu cabelo um pouquinho, ver se melhora a imagem aqui, Luiz Eduardo. Só um pouquinho. Tá, vou subir. Tá bom? Bom. Ficou bom, sobe mais um pouquinho. Deu. Tá bom. A outra curiosidade. Desde que começou essa coisa ao vivo, a Globo sempre, a partir de 1976, sempre teve os direitos exclusivos das Olimpíadas. O que ela fazia era compartilhar esses direitos com outras emissoras, como foi o caso da Manchete, da TV Cultura, da Band, da Record, entre outras emissoras que a Globo já compartilhou os direitos. Mas em 2012, nas Olimpíadas de Londres, e pela primeira vez na história, a Globo perdeu os direitos de transmissão do evento. Quem ganhou em exclusivo foi a Record. Portanto, a Globo só teve o direito de exibir pequenos trechos, pequenas reportagens, como as emissoras fazem atualmente, que não estão transmitindo os jogos. Transmitem reportagens sobre o evento, mas transmitir na íntegra a Globo não pôde nesse ano. A partir de 2016, os direitos de transmissão das Olimpíadas voltaram para a mão da Globo. Agora vamos falar sobre as Olimpíadas desse ano de 2021 em específico, porque tem fuso horário, tem um monte de coisa. Eu considero que vale a pena. Inicialmente... Eu acho assim, que as pessoas, elas não assistem o tempo todo. Mas às vezes você tá ali, acordando de manhã, aí tá passando um jogo do Brasil, a pessoa para um pouquinho ali, assiste 10 minutos, aí depois volta, tá almoçando, tá passando, para ali. Tá, e esse ano especificamente ficou mais difícil por conta dos horários, né? Dos fuso horários. Do fuso horário do Japão. E aí as competições geralmente não são num horário muito adequado pra gente assistir. Não. E aí as pessoas param um pouquinho, assistem, ou a maior parte das vezes só assiste mesmo a notícia no jornal. Então, mas essa coisa de... Das principais... Mas essa coisa de assistir, porque eu comentei... Das principais medalhas. Eu comentei que é que tem adesão, de fato, não só ver notícia. Então acaba que... Porque ver notícia todo mundo pode ver, né? Todo mundo inevitavelmente, querendo ou não, vai ver, se estiver vendo um jornal. Então, assim, acaba que essa coisa que você disse não tá muito correta, não, na minha opinião. Porque você diz, sabe... Mas de fato... Como assim? Eu não entendi. Não tá minha correta a minha opinião? Porque já, de forma inevitável, a pessoa vai ver aquilo no telejornal. A não ser que a pessoa seja alienada do mundo. Aí já são antes 500. Não, você quer dizer que as pessoas... Não entendi. Explica. Não, o que eu quero dizer é que essa coisa que você disse, que as pessoas têm aderência porque vêm no jornal, vêm aquela coisa, eu acho que não tem no sentido de que inevitavelmente a pessoa vai ver alguns trechos, mas acompanhar assim com um certo fervor. Entendi. Não só ver por ver, não só ver flashes, como quem nunca acompanhou esporte na vida como você. Não, tá me subestimando, meu filho. Eu tenho muito esporte. Eu adoro vôlei, tanto masculino quanto feminino. Vibro até umas horas quando eu tô assistindo um jogo de vôlei. Você tá por fora, você não me conhece, não. Eu te pergunto, então, eu te pergunto, qual... Não. Tô questionado pra cima de mim, porque não, mas faz aí a pergunta. Eu te pergunto, qual foi o último título que o Brasil conquistou antes das Olimpíadas? Se você de fato gosta de vôlei. Porque você disse que gosta de vôlei, mas eu nunca vi você acompanhando. Agora diz aí pra mim, qual foi? Foi a Liga das Nações, que o Brasil ficou com vice-campeonato e se classificou para as Olimpíadas. Ué. Então você tá melhor do que eu, hein? Parabéns. Eu disse que eu gosto, mas eu não vou acompanhar os títulos, isso, aquilo, outro. Eu assisti um jogo do início ao fim e fico feliz de assistir os jogos de vôlei. Não, sim, você tem que acompanhar mais. Mas vamos lá, continua. A Globo planeia, porque os direitos de transmissão estão exclusivamente com a Globo e com os veículos dela, que no caso são Sport TV, e a Band Esportes.
A Globo, inicialmente, antes da pandemia, estava planejando enviar 900 profissionais ao Japão para fazer essa cobertura dos Jogos Olímpicos. Mas com essa pandemia, com a incerteza, com toda essa questão, a Globo decidiu que ia enviar somente 50 profissionais, entre repórteres, cinegrafistas, produtores, entre outros profissionais. Mas, para que o público possa acompanhar, o que a Globo fez e está fazendo? A Globo é a detentora. Ah, sim. Junto com o Band Esportes, que nem você falou. Se você estivesse prestando atenção no vídeo, você teria entendido, mas... Vai, tá bem. Bem, como eu estava dizendo, a Globo, então, para poder fazer com que as pessoas acompanhem, vai fazer o estúdio panorâmico aqui no Brasil. Os câmeras, para que isso seja possível, o que será feito? Será feito um close de 260 graus em cada imagem lá do Japão, para que os narradores, comentaristas possam se sentir lá no Japão. Isso a Globo já tinha feito na Copa de 2018, mas em vez de fazer aqui no Brasil, ela fez isso na Rússia, porque é comum que algumas emissoras, principalmente quando se trata da Globo, que leva muitos profissionais lá para os locais de grandes eventos, transmitem os eventos do local, mas fazem um mini off-tube, que é transmitir de um estúdio em todos os estádios de todas as competições. Isso a Globo fez em 2018. Em 2021, a Globo está fazendo isso de novo, com o diferencial de que, exceto os repórteres, câmeras e produtores, o resto da equipe, entre comentaristas, narradores e tudo mais, vão ficar aqui no Brasil. Inclusive, numa partida de vôlei que abriu as Olimpíadas, o Kleber Machado estava contando a pontuação e tudo mais. E o Kleber Machado disse: vamos ver a pontuação. Não apareceu até agora, não culpe a gente, porque nós estamos recebendo as imagens lá da TV japonesa. Então, a Globo está fazendo isso sim. E aí, como eu disse em outro trecho do vídeo, a Globo vai reservar mais de 200 horas de cobertura para os Jogos Olímpicos. Já falando sobre a rádio, infelizmente, a Rádio Gaúcha é a única emissora que vai transmitir os eventos. A Gaúcha enviou 5 repórteres, além de alguns produtores, para o Japão. Os repórteres são eles: Alice Bastos Neves, que é apresentadora do Globo Esporte, lá do Rio Grande do Sul, que é afiliada da RBS, que é afiliada lá à TV Globo no estado. O Diogo Oliveira, todos os profissionais que eu vou estar falando aqui, inclusive esse que eu falei, são da Rádio Gaúcha. O Diogo Oliveira, além do André, que foram lá para Tóquio. O resto do pessoal vai ficar tudo aqui, sendo que a cobertura da Gaúcha vai se resumir no Esportes ao Meio-Dia. Vai ter um quadro de lá do Japão, falando Boa Noite Tóquio. Hoje nos esportes, que é 8 da noite, vai ter também em participação de colunistas. E o Esporte Companhia vai ter também a participação de vários colunistas. Sendo que a transmissão dos eventos vai ficar entre 10 da manhã e 10 da noite, na verdade, e até 6 da manhã, onde começa a parte jornalística. Sendo que só vai ter transmissão a partir disso, caso seja um jogo excepcional. A cobertura da Gaúcha vai se resumir a ter Luciano Périco, que é um dos narradores / comentaristas que estão lá na Gaúcha, com convidados além de todos esses repórteres. Quando tiver jogo da dupla Grenal, que é Grêmio e Inter, a cobertura das Olimpíadas vai ficar no Gaúcha 2, que é a parte da Rádio Gaúcha reservada para quando tiver coisas desse tipo, quando tiver 2 jogos ao mesmo tempo, quando tiver acabado um jogo e for começar outro em seguida e eles querem fazer o pós-jogo, usam o Gaúcha 2, que é uma parte do site e do aplicativo do Gaúcha ZH, que fica reservado para isso.
E aí a cobertura em si vai ser como eu falei, e quando se tratar de judô, de natação, quem vai fazer toda essa parte da descrição vão ser os repórteres. Não vai ser o Luciano Périco que vai estar aqui no estúdio. Ele vai ficar responsável por fazer muito mais a parte do futebol, do vôlei, que envolve algo mais que de narração mesmo, do que somente uma descrição. Eu acho que isso é possível. Eu acho que dá pra você acompanhar perfeitamente uma transmissão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz Eduardo. Tu tá acompanhando os jogos? Alguns, pelo menos? Tô até que sim. Pela rádio? Tô acompanhando muito mais pela TV, porque eu acho que assim, como essa Rádio Gaúcha que tá transmitindo os jogos, acaba que fica muito mais naquela coisa do bate-papo, dos bastidores, e não das modalidades em si. Isso é a visão de um ouvinte que já ouviu muito a Rádio Gaúcha durante, principalmente os 2 dias iniciais. Fica muito mais pautado na parte da descrição dos locais, fica muito mais pautado naquela parte muito mais de bastidor, mas de modalidade em si. Me desculpem, pessoal da Rádio Gaúcha, mas tá muito fraquinho. Na minha opinião. É isso aí, tem que falar pra melhorar, né? É a opinião de ouvinte, claro. Na minha opinião. Porque assim, dá pra você acompanhar uma natação desse jeito? Dá. É possível, sim. Mas acaba que empobrece muito a transmissão quando você... E na TV você consegue acompanhar? Isso depende do narrador, porque assim, o Luiz Roberto já veio do rádio. Então, ele acabou não conseguindo tirar isso do rádio dele. Então ele consegue narrar muito bem e com muita emoção. Já o Kleber Machado, pelo amor de Deus, a narração não é nem um pouco boa para nós que somos deficientes visuais. Fica o recado aí. Deixa o recado aí pra ele. Né, tem que dar mais detalhes, porque a narração dele fica muito do tipo, você tá vendo ali o fulano que faz o cruzamento, a bola tá com o fulano, não dá pra saber se ele tá explicando ou se ele tá narrando, não é que nem o Luiz Roberto que fica, lá vai... Mas tu só fala em bola, pessoal. Não, mas o Luiz Roberto e o Kleber Machado são narradores de futebol, eu bem dei o exemplo. Eu tô falando assim. Então, mas também no caso das Olimpíadas, eles também, o Luiz Roberto tá muito bem, dá pra acompanhar de boa, mas no resto não é tão bom assim não, porque o Kleber Machado vai estar comentando e diz, lá vai o fulano, você vê ali como o fulano faz o saque bem, e é ponto do Brasil, enquanto o Luiz Roberto fala, lá vai fulano tenta passar pelo bloqueio. Então assim, e vai muito da experiência do rádio em si. Já o Galvão Bueno também não é bom para nós que somos deficientes visuais. Acaba que a narração não é muito boa, então a gente acaba sendo muito prejudicado por esses dois modos de fazer a cobertura das Olimpíadas. E aí, uma curiosidade também em relação à parte, tudo bem que você pode dizer que eu sou fã de futebol, mas a Globo... Rodei em futebol. Não. Futebol. Falem aí, vocês que assistem os vídeos dele, é ou não é? Não, mãe. Mas tá bom, tá valendo a tua paixão, vai lá. Não. A Globo, no final, a Globo durante essas Olimpíadas vai usar o narrador Gustavo Villani para transmitir os jogos de futebol, sendo que vai priorizar partidas de Rio e de São Paulo para que o resto da equipe fique somente pelas Olimpíadas. Só para vocês terem uma ideia o quanto a cobertura tá grande, até o Bob Faria, que é da Globo Minas, que geralmente só participa de coberturas assim, narradores como Luiz Roberto, Kleber Machado e Galvão Bueno, que são os narradores da Praça Rio e de São Paulo. Mas até o Bob Faria da Globo Minas está participando dessa cobertura. Então é uma baita de uma cobertura do Grupo Globo e que pra quem chega deve estar sendo sensacional. Então quem você acha que vai levar, já que você fala tanto em futebol, quem você acha que vai levar a medalha de ouro? Então, acho que o Brasil pode levar sim, pode levar... O Brasil vai jogar com quem na final? Ainda tem um jogo, tem o último jogo ainda da fase de grupos, mãe. Ainda então tá. que você nem tá acompanhando, mãe. Eu quis só te testar. Então vamos lá, finalizar o vídeo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados no meu canal, porque na semana que vem tem mais. Tchau, galera.